Senhores, Pedro Noga aqui na área e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Elombre. Hoje eu vou falar sobre um tema que já me pediram várias vezes aqui nos comentários e que eu estava enrolando um pouco para fazer, que é sobre lições de vida com Aquiles, o grande herói grego da Guerra de Troia. Este vídeo é oferecido pela Sapientiae, uma casa brasileira de alta perfumaria. Muitos perfumes deles buscam inspiração no universo da mitologia grega. Por exemplo, o Heroine, que é um best-seller da casa e é uma fragrância digna de um herói. Há também o Ícaros, o Ambrosia e vários perfumes que são um melhor do que o outro. Com o cupom ELOMBRE11 você ganha 11% de desconto em qualquer compra no site. Muito bem, voltando ao nosso tema de hoje, eu quero focar esse vídeo em dois aspectos específicos do Aquiles que muitas vezes as pessoas não prestam tanto atenção, que é educação e treino. Então vamos lá. O Aquiles, só colocando um pouco de contexto, tá galera? Eu imagino que a maioria de vocês já tenha ou assistido ao filme Troia, que é muito bom, o Brad Pitt faz o papel de Aquiles, ou tem também uma série na Netflix que eu não acho tão boa quanto o filme, mas enfim, que de repente vale a pena assistir, para quem se interessa, né, por essa história da Grécia Antiga e tal. E sem contar, obviamente, os livros. Eu falo os livros no plural porque originalmente a história da Guerra de Troia, escrita por Homero há muito tempo, né, lá na Grécia Antiga, a Ilíada é em formato de poesia, é um poema épico, então é bem difícil de você ler. Eu mesmo já tentei ler algumas vezes e não é algo que me agrada muito, poema épico. Então, os livros que eu li sobre a história da Ilíada são, digamos assim, interpretações sobre a Guerra de Troia. Claro, usando como fonte principal, né, a Ilíada do Homero. Então o Aquiles, senhores, ele era o líder dos Mirmidões, o temido exército dos Mirmidões na Guerra de Troia, e ele era considerado o melhor guerreiro grego, e não apenas ali naquele contexto da Guerra de Troia, mas meio assim na mitologia geral da Grécia, né? O Aquiles era considerado assim o exemplo máximo do que era você ser um herói. Tanto que, por exemplo, pessoas reais, Alexandre o Grande, ele se considerava um descendente do Aquiles. Ele dormia, diz a lenda, com uma cópia da Ilíada e uma espada embaixo do travesseiro. Então, assim, a história da Guerra de Troia e a vida do Aquiles inspirou muitas pessoas ao longo de milênios. E uma questão do Aquiles é o seguinte, ele era um semideus, isso era muito comum ali entre os heróis gregos, né? Que então você era filho de um deus com um humano, e o Aquiles ele estava nessa categoria. E teoricamente, né, tinha muito aquele papo de destino na mitologia grega, e ele estava destinado a grandes feitos na vida. Na verdade ele teria, né, a opção de ficar na ilha dele, viver uma vida tranquila, uma vida longa, ou ele tinha a opção de ir para a Guerra de Troia e conquistar uma glória e ser lembrado aí por toda a eternidade, como de fato é até hoje, né? O Aquiles é um personagem muito comentado, mesmo na cultura pop atual. Mas posto isso, você poderia imaginar então que ele era um cara que tinha um dom natural, um talento natural, e que então estava tudo tranquilo para ele, estava tudo ganho. Só que não foi assim, definitivamente não foi assim. É claro, o cara tinha um baita de um talento, mas se você não cultiva esse talento com educação e com muito treino, você não atinge o seu potencial. Então eu quero chamar a atenção nesse vídeo para um personagem que é pouco conhecido entre as pessoas, que é o Quiron. Ele foi o tutor, o mentor, o professor do Aquiles, segundo a mitologia. E o Quiron, ele não era um ser humano qualquer, na verdade ele era um centauro. Vocês devem saber, o centauro na mitologia é um ser que é metade cavalo e metade humano. E o Quiron era muito famoso pela sabedoria dele, ele era um centauro já bem velho, que tinha treinado vários outros guerreiros e heróis gregos.
E aí o pai do Aquiles decidiu mandá-lo para ter a sua educação ali com o Quirón, segundo a mitologia, quando ele tinha mais ou menos uns 6 ou 7 anos de idade. Então imagina só, o Aquiles viveu ali a infância dele e a adolescência tendo o Quirón como tutor. E o Quirón, uma coisa interessante é que ele não ensinou o Aquiles apenas não instruiu apenas o Aquiles nas artes marciais. É claro, esse foi um dos focos do treinamento, e um dos focos principais, né? Porque a Grécia Antiga ela era muito... tinha guerra o tempo inteiro, né? E a glória extrema ali dos gregos era você morrer na guerra ou ganhar a guerra, né? Mas talvez morrer na guerra defendendo a sua cidade. Mas o Quirón é o que a gente chama hoje em dia de polímata, alguém cuja área de interesse e a área de domínio é muito ampla, não se limita apenas a uma esfera. Então ele também foi um tutor do Aquiles em várias coisas, por exemplo, medicina, poesia, cavalaria. Eu até deixei anotado aqui rapidinho, deixa eu ver aqui. Astronomia, literatura, música. E por fim, mas não menos importante, os ensinamentos morais. Como você utilizar ali todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria de uma maneira moralmente correta. Obviamente, moralmente, naquela época de Troia, né? Naquela época de uma Grécia muito bélica, a guerra era uma coisa corriqueira, né? Hoje em dia, graças a Deus, não é mais. A gente vive num mundo muito mais pacífico, mas naquela época fazia parte. Então olha só, o Aquiles do lado do pai era filho de um rei grego, que também era um grande guerreiro, um herói chamado Peleu, e do lado materno ele era filho de uma deusa. Então ele nasceu com assim um talento absurdamente incrível para lutar bem, para ter habilidades diversas. E não só nasceu para isso, ele tinha esse destino, né, segundo a mitologia grega, né, segundo a história dele, mas mesmo assim ele teve que cultivar essas habilidades, essas capacidades, esses talentos ao longo de muitos anos de treino e estudo com o Quirón, o centauro que foi ali o professor dele, o mentor dele. Então, senhores, eu posso depois até fazer mais um vídeo sobre o Aquiles, tá? Mas nesse de hoje eu queria focar muito nesse aspecto. Se você quer atingir ali o seu potencial, talento não é o suficiente, você precisa de muito estudo, muito treino, e se você tiver um bom mentor, melhor ainda. E existem várias maneiras de você encontrar um mentor, pode ser um professor, ou professores no plural, que você tem na sua universidade, na sua escola, pode ser um chefe que você tem no seu trabalho, pode ser eventualmente alguém da sua família, o seu pai, um tio, um irmão mais velho, alguém cuja sabedoria você admira, sabe? Alguém que você para e ouve, pede conselhos, alguém que tem muito a agregar para você em termos de compartilhamento de sabedoria. E tem também uma outra possibilidade de mentoria, que é como se fosse uma mentoria remota, né? Mas e o que significa isso? Por exemplo, digamos que você admira muito os ensinamentos do Aristóteles, você pode ler todas as coisas dele, estudar, se debruçar naquilo e fazer reflexões como se ele tivesse te ensinando particularmente, sabe? Você está lendo o livro e daí você imagina que ele está falando com você. Então eu acho que a gente tem que explorar também essa possibilidade, que nem aquela questão do Alexandre o Grande que eu comentei. Inclusive o Alexandre o Grande, ele teve o Aristóteles como mentor dele, o Aristóteles foi professor dele, e além disso teve também essa questão da mentoria longínqua. Ele era obcecado pela Ilíada, leu várias vezes e se inspirava no Aquiles, nas ações do Aquiles para a vida dele. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, senhores. Se vocês tiverem outro pedido de pauta aí, deixa aqui nos comentários, seja de Grécia Antiga, de Guerra de Troia, ou de assuntos mais contemporâneos, e a gente vai trocando ideia. Um grande abraço e até a próxima.